Atenção porque vai começar a aula de geografia. Olá, turma. Aqui é o professor Bruno Viana. Vamos juntos a mais uma aula de geografia aqui pelo canal. Agora nossa aula será para os 8º anos, tá? Peguem seus materiais para suas anotações. Informem aqui nos comentários seu nome completo, sua turma, sua escola, né? Tirem suas dúvidas. Lembrando que nossa aula hoje, a aula 14, é a aula de revisão para avaliação, tá? Que vocês farão logo após essa aula. Então prestem atenção para fazer uma boa prova. Antes da nossa revisão, vamos fazer a correção da atividade da aula passada, né? Primeira questão dizia, os Estados Unidos representam a maior economia mundial. Qual o PIB alcançado pelo país em 2016? Produto Interno Bruto, tá? Então, a alternativa certa, letra C, né? Em 2016, 18 trilhões de dólares. Segundo, os Estados Unidos é o maior exportador de produtos agrícolas do mundo, responsável por aproximadamente 10% da economia global. O fragmento encontra-se, então, alternativa A, verdadeiro, né? É verdade. 10% da economia global em relação a produtos agrícolas sai lá dos Estados Unidos, é a grande potência. Terceira questão. Sobre as relações comerciais entre Brasil e Estados Unidos, marque a alternativa incorreta, né? A falsa. Então, a alternativa falsa seria a letra D. Os Estados Unidos é o principal parceiro comercial do Brasil, tanto nas exportações quanto nas importações. Isso aí é falso, porque o maior parceiro é a China, não é os Estados Unidos. Quarta questão. É a segunda maior economia mundial, com um PIB de cerca de 15 trilhões. Olha aí, No plano mundial, seu PIB só é menor que o dos Estados Unidos. A afirmação se refere a que país? Então, com certeza, a alternativa B, né? A China é hoje a segunda maior economia, né? Que mais cresce. Quinto, balança comercial faz referência à diferença entre as compras e vendas de um país. Quando as exportações, ou seja, vendas, superam as importações, as compras, caracteriza-se então, a alternativa certa é a letra B, um superávit. Superar é bom, vendeu mais do que comprou. Feita aí nossa correção, vamos para a aula de revisão. Lembrando que nessa aula nós vamos ter alguns conteúdos, né, das aulas, né, de toda a unidade. Então nós vamos ver um pouquinho sobre o trabalho, tá? Nós vamos ver também organização da economia, né, o espaço urbano e rural na América e na África. Atividades econômicas, né, a concentração industrial e a desconcentração, né, das indústrias no Brasil. As regiões econômicas do mundo, então Estados Unidos, Brasil e China, essa relação. Tá? Prestem atenção para a prova. Primeiro, a origem do termo trabalho, onde surge, né? Como surge. Em sua raiz, o termo trabalho é associado a dor e sofrimento. Olha só. A origem vem do latim tripalium, nome dado a um instrumento formado por 3 estacas de madeira, usado na antiguidade pelos romanos para torturar escravos e homens livres que não podiam pagar impostos. Então vejam, né, lá na antiguidade, principalmente, né, o Império Romano, olha o que eles faziam com os escravos e pessoas que não pagavam impostos, né, eram torturados nessa espécie de crucificação aí, em formato de X. Então, eles eram crucificados em formato de X, né, nesse formato aí. Então, eles diziam, bendito seja o trabalho, das graças ao Senhor,
Veja só que forma eles tinham de relativar o trabalho, né? Dor e sofrimento, né? E morte também. Com o tempo, o sentido da palavra passou a ser realizar uma atividade dura. Então, quando eu trabalho, eu estou realizando uma atividade, né? Dura, estou dando o meu suor. O trabalho nas idades antiga e média, né? Durante boa parte da história ocidental, o trabalho foi considerado uma atividade depreciável, pois por muito tempo foi associado à atividade de escravos ou de pessoas consideradas inferiores na sociedade. Então, quem trabalhava era o escravo, as pessoas inferiores. Esse era um modelo, né? A nobreza, os reis não trabalhavam, eles mandavam os outros trabalhar. Daí vem todo o processo de escravidão. Olha aí, a civilização egípcia antiga, ó. Então, toda a construção do Império Egípcio, das pirâmides, né? Foi feito por mão de obra escravo, milhares, né? E eles trabalhavam realmente até a morte. Também temos aí, ó, o período da escravidão no Brasil, né? Os negros trazidos da África. Olha aí, ó, eles iam para trabalhar, né? Nas lavouras de cana-de-açúcar, acorrentados, né? Acorrentados nos pés, no pescoço. As crianças também eram acorrentadas, trabalhavam também na escravidão, sem direito nenhum. Então veja que papel sujo na história da humanidade. Vamos para a atualidade agora. O trabalho no Brasil. Os diferentes tipos de trabalho são classificados de acordo com seus contratos, legalidade ou não, e a formalidade. Inicialmente, eles podem ser classificados em dois grupos, sendo os trabalhos formais, né, carteira assinada, olha aí a imagem da carteirinha, e os informais, né, os autônomos. Então nós temos esses dois tipos, ó. As pessoas que trabalham, né, com os direitos garantidos, a carteirinha da Previdência Social assinada. Um exemplo aí, ó, a construção civil, né, que movimenta, né, a economia do país. São trabalhos temporários, né, eles começam a obra até finalizar, porém com todos os direitos garantidos, né, os direitos trabalhistas. Então, um trabalho formal. Já o informal, olha aí a imagem, né, o ambulante, né, o vendedor na praia, ele faz o seu próprio horário, né, ele busca o seu próprio salário, né, não tem uma carteira registrada, por isso informal, tá? O espaço rural na América Latina, né? Vamos mudar um pouco agora. Os contrastes, né, do espaço agrário latino-americano são provocados principalmente pela disparidade tecnológica. Diferença. Isso se refere à existência de duas classes rurais. Uma parcela que conta com todo o aparato tecnológico e outra que conta com práticas rudimentares de produção, antigas, né? Isso é a desigualdade na produção rural. Então nós temos aí um mapa da América Latina, tá? Os países de língua latina, né, do continente americano. Então nós vamos ter países potências na agropecuária, como é o Brasil, né, a própria Argentina, países produtores, né, ricos ali na situação agrária. E temos também países dos mais pobres do mundo, como é o caso do Haiti, ó, o país mais pobre da América, né, com uma produção agrária precária, né, gente também passando fome. Então, são disparidades locais aí no continente americano. Disparidades rurais na América Latina. Olha, a América Latina tem pior distribuição de terras do mundo. Diz FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação. Esse órgão da ONU, né, ele diz que a América Latina tem a pior distribuição de terra, ou seja, pessoas ricas, poucas pessoas ricas com muita terra, enquanto milhares e milhares de pessoas não têm terra ou pequenas propriedades, né? Isso é uma desigualdade de terras. A desigualdade é ainda maior na América do Sul. Gerenciar bem a terra
é essencial para erradicar a fome e promover o desenvolvimento sustentável, afirma um órgão da ONU. Então, se formos para a América do Sul, principalmente o Brasil, essa desigualdade ainda é maior. Então, são pessoas ricas com muita terra, né? Grandes propriedades, enquanto milhares ali estão lutando por um pequeno pedaço. Isso não ajuda, né, na questão da igualdade, e sim aumenta a desigualdade. Olha a charge aí, ó. O grande fazendeiro rico, né? Ele diz: eu não vejo problema nenhum no tamanho das minhas terras, enquanto ali um grupo de pessoas luta por pequenas propriedades para poder plantar, né, e sobreviver. O processo de concentração industrial no Brasil, quando tem origem, né, quando a indústria chega para o Brasil, ocorreu com o desenvolvimento da política de substituição de importações, assumida de maneira mais proeminente durante o governo Vargas, né, Getúlio Vargas, após os eventos relativos à crise de 1929, e o consequente declínio da economia cafeeira. Então veja, até aí, até 1929, 1930, o Brasil vivia somente na questão agrária, principalmente do café. E os Estados Unidos, a maior economia do mundo, vai entrar numa grande crise global, a chamada Grande Depressão de 1929. Então os Estados Unidos vão quebrar, né? A bolsa de valores quebra, a crise imobiliária é muito grande, eles começam a emprestar dinheiro, as pessoas começam a comprar e depois não pagam. Isso vai gerar uma quebra na economia dos Estados Unidos. E quando o maior comprador quebra, deixa de comprar outros países, os outros países também vão quebrar juntos. Então o Brasil, ele era um grande produtor de café, ele era sustentado pelo café. E a bolsa de valores quebrou. O café passou a não valer mais nada. Então o Brasil produzia muito café e não tinha mais valor de mercado. Não adiantava vender porque não tinha valor. Então o Brasil também quebra. E é a partir da década de 30, com o governo de Vargas, que ele vai introduzir a indústria para o Brasil. O Brasil deixa de depender só do café e agora vai ser um país industrial. Tá? Isso é importante para a história brasileira. Olha aí o panfleto da época. Olha. A Bolsa de Nova York quebrou, né? Foi a maior crise do século XX lá nos Estados Unidos. Crise e colapso da cafeicultura no Brasil. Olha aí imagens da época. Olha. Os imigrantes que vinham da Europa plantar café, no Brasil, trabalhar nas lavouras de café no Brasil. Olha aí os galpões com os sacos, os trabalhadores enchendo os sacos de café para ser vendido. E naquela crise, né, o café perdeu valor, chegou a ser queimado, né, os grandes pátios de café no Brasil. Aí é no Porto de Santos, onde ele seria escoado e vendido para outros países. Eles queimaram o café porque não tinham mais valor, né, e ele ia estragar. O início do governo de Getúlio Vargas, olha. Primeiro Getúlio vai entrar após a Revolução de 1930, né? Ele não entra pelo voto popular, e sim por um golpe, né? A Revolução de 30. Ele dá um golpe e entra com apoio militar e assume o poder no Brasil em 1930. Então ele vai dar início à industrialização brasileira. Olha a imagem dele após a Revolução, né? Com o apoio dos militares da época, né? Os grupos tenentistas na época. Então ele entra e assume o poder e vai ficar aí até 1945. Então ele é de grande importância nesse processo de industrialização brasileira. Aí as primeiras indústrias que chegam para o Brasil, ó, a GM, né, que é uma fábrica americana lá dos Estados Unidos, chega também, depois vem a Ford e as metalúrgicas começam a surgir no Brasil. Agora as relações comerciais, ó, entre Brasil e Estados Unidos. O Brasil não é o principal exportador e importador comercial dos Estados Unidos. Porém, nosso país é um dos principais parceiros. Cerca de 12,5% das exportações vendas vão para os Estados Unidos. E mais de 16%, ou seja, compras das importações vêm de lá.
né? Isso dados de 2017. Então, não é o principal parceiro, porém o Brasil tem uma boa parceria com os Estados Unidos. Por exemplo, um dos principais produtos exportados para os Estados Unidos do Brasil são aviões. Ó. Olha aí, uma linha de montagem de aviões em São José dos Campos, lá em São Paulo. Então, o Brasil fabrica aviões e vende para os Estados Unidos, certo? Tanto para o setor comercial quanto para o setor privado. Exportações e produção de riquezas dos Estados Unidos. As exportações dos Estados Unidos somaram cerca de 1,5 trilhões de dólares só em 2017. O país é o maior exportador de produtos agrícolas do mundo, responsável por aproximadamente 10% da economia do mundo. Então, 10% da economia do planeta em produção agrícola sai lá dos Estados Unidos. Olha aí a moeda deles, o dólar, né? Extremamente forte, né? A moeda é considerada a mais forte do mundo porque o valor das bolsas de valores, o comércio mundial é feito e baseado no dólar, né? A nossa gasolina, né? Os combustíveis, os produtos agrícolas, tem muita influência quando o dólar aumenta, quando o dólar baixa, tá? Então isso influencia todo mundo. Em 2019, as exportações brasileiras somaram 225 bilhões de dólares. E o país registrou um superávit comercial, que é a diferença entre as exportações e as importações, as vendas e as compras, de 46 bilhões de dólares. Ó, uma dica, quando tiver USS cifrão, a gente está falando em dólar, tá? Se for RS cifrão cortadinho, aí é real, né? Quando começa com US é dólar. Então, o que é a balança comercial? É a diferença, né, do que o país vende e do que ele compra, tá? Então nós vamos ter três tipos aí, ó, de balança. O déficit comercial, o que é? Quando as importações são maior que as exportações. Olha o sinalzinho da matemática. Ó. Ele comprou, o país comprou mais do que vendeu. Então isso vai gerar prejuízo. Por isso o déficit comercial é ruim. O superávit comercial, aí é o inverso. Ó. Quando as exportações são maior que as importações. Vendeu mais do que comprou. Lucrou. É bom. E o equilíbrio comercial é quando são relativamente iguais as importações e as exportações. Comércio externo, né, do Brasil. Olha aí, ó, a China ocupa o primeiro lugar como destinatário das exportações brasileiras. E também o primeiro lugar entre os países que mais vendem para o mercado brasileiro. É o maior parceiro comercial do Brasil. O que mais compra, o que mais vende. Então é importantíssimo para a economia brasileira. É a maior população do mundo, precisa de muitos produtos, né? Então nós temos aí, ó, os produtos na China chegando nos grandes portos, sendo levado e chegando. Por exemplo, aí, ó, o Porto de Santos, aqui no Brasil, lá no estado de São Paulo, o maior porto da América Latina. Os grandes navios cargueiros, ó, levando nossos produtos para a China e também trazendo de lá, né? Eles saem desse porto aí, ó, que fica lá em Santos. Importantíssimo. Principais produtos exportados do Brasil para a China. É o que o Brasil vende para a China. Por exemplo, aí, ó, o maior produtor de carne bovina do mundo. Então a gente vende muita carne para a China. Eles precisam, né, de muitos alimentos. Então, carne bovina, carne suína, né? A carne de frango, que no Brasil é o segundo maior produtor do mundo, né, exportador. O minério de ferro aí, ó, sendo escoado nos grandes navios petroleiros, né, que perto lá da bacia de Campos, que fica no Espírito Santo. Eles vão levar também o minério de ferro para a China. A soja, que o Brasil é um grande produtor de soja. Tudo isso são produtos, né, que são escoados
para a China, exportados. Aqui nossas referências, a nossa pesquisa. Muito obrigado pela atenção, espero ter ajudado. Façam uma boa prova e até a próxima aula.